Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central para iniciarmos mais um estudo. Toda semana a gente começa com uma pergunta de ponderação, né? Hoje a gente vai começar com um pouquinho diferente, tá bom? Vocês lembram que umas 2 ou 3 semanas atrás nós estávamos estudando sobre a história de José, né? José que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Todo o desenrolar da história nós vimos. Aí José ele reencontra o pai, né? Toda a família então se muda, né? O pai com os seus filhos e os filhos, né? Dos seus filhos, então seus netos, então todos os seus descendentes eles mudam então para o Egito. Eles vivem durante um tempo em paz, né? E aí Jacó morre, toda aquela geração morre, José morre também e levanta, então é levantado um outro faraó. O faraó também morre, né? É levantado um outro faraó que não conhece José. E aí o que acontece? Como os hebreus, eles são fiéis ao Senhor, então o Senhor, ele abençoa eles. O que acontece com eles? Eles estão multiplicando-se na terra. E aí o que acontece? Faraó, ele temendo que em caso de guerra, os hebreus, eles se aliassem aos inimigos, seria ruim para ele. Então ele teme, como ele não conhece José, não conhece tudo, né, em volta que aconteceu, ele não conhecia, não que ele não conhecesse a história, né? Então ele não conhece José e ele age, ele pensa então diferente, né? Ele pensa que os hebreus vão agir de forma diferente. Ele temendo isso, o que ele faz? Ele fala, ele formula na verdade, né, um plano. Então ele fala para as parteiras que todas as vezes que elas fossem fazer parto, né, com as mulheres, se fosse homem, que elas matassem. Nossa, que coisa, né? E aí as parteiras, elas temendo ao Senhor, elas não fazem isso. Então, quando Faraó ele descobre isso, ele fala assim: "Nossa, mas por que vocês fizeram isso?" Então, elas muito sábias, elas falam assim: "Olha, as mulheres hebreias, elas são diferentes, né? Então, quando a gente vai lá para fazer o parto, elas já fizeram, né? O bebê já nasceu e aí por conta disso, então isso foi bom aos olhos do Senhor, né? Essa proteção que elas estavam fazendo para as crianças. Então ele formula, né, e dá uma nova ordem. Ok, então nasceu um homem, vocês vão jogar no rio. E é nessas condições que nós vamos iniciar então o nosso vídeo, e é nessas condições que Moisés nasce. Então Moisés também seria uma dessas crianças que seria morta, mas graças à sua mãe, que foi a primeira pessoa que a salvou, então já conhecemos o desenrolar de tudo. Então eu gostaria que vocês pudessem agora refletir como a ação individual de cada um desses personagens, eles refletem resistência, coragem e fé, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós vamos falar então sobre Êxodo, né? Então, o que aconteceu, o que era o Êxodo, e vamos entrar particularmente na parte onde Moisés ele é chamado para libertar o povo hebreu. Então, Moisés ele é chamado para libertar o povo hebreu que está em servidão. Lembra no início que eu expliquei para vocês? Os hebreus eles foram, né? Eles foram submetidos à escravidão porque este novo faraó que não conhecia José, ele decidiu escravizá-los porque ele achava que eles poderiam se rebelar, alguma coisa assim contra eles. Então ele colocava assim cargas muito pesadas sobre eles. Então eles estavam em servidão. E o Senhor, então, levanta aí Moisés para que possa libertá-los. A gente vai agora somente para essa parte.
Então Moisés, ele vai e ele conversa com o faraó, né, Ramsés, e ele pede para que Ramsés possa libertar o seu povo, deixar seu povo ir embora, que eles querem fazer um sacrifício ao Senhor, eles querem ir embora. E Ramsés, ele não permite isso. Várias vezes Moisés vai conversar com Ramsés e ele não permite, então, que o seu povo que o povo hebreu saia do cativeiro. E aí nós vamos falar então sobre 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito até eles serem realmente permitidos saírem de lá. Então, a primeira praga que nós vamos falar, então vou falar para vocês, depois eu espero que vocês possam ler, tá bom? Então, a primeira praga do Egito, então, a água, ela se torna em sangue, né? Então, é a primeira praga que acontece com o povo, para que eles com o povo no povo do Egito, para que eles possam libertar então os hebreus. Primeira praga, então, são 10, tá bom? Primeira praga, então, a água, ela se torna em sangue. Então, imagina, todos os peixes, todos os seres vivos, eles morreriam, e até a própria água, para que eles pudessem beber também, né? Ficaria imprópria. Então, Ramsés chama Moisés, pede para que ele possa orar e pedir para passar. Então Moisés faz isso, mas Ramsés, mesmo assim, ele não liberta o povo judeu. E aí tem mais uma praga. Eu vou falar para vocês os capítulos, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar a primeira praga, tá em Êxodo 7, do versículo 17 ao 20. A próxima praga que nós vamos falar é a infestação de rãs. Está em Êxodo 8, do 2 ao 6, tá? E aí, a próxima praga que nós vamos falar é a infestação de piolhos. Pois é. Cada vez que acontecia uma dessas pragas, Ramsés ele endurecia muito mais o coração e ele não libertava. Ele pedia apenas para que Moisés pudesse orar ao Senhor e pedir para passar aquela praga. Moisés fazia isso. Logo depois, Ramsés ele endurecia o coração e ele não libertava o povo. A próxima praga é a infestação de moscas. Minha nossa, tá em Êxodo 8, do 20 ao 21. Gente, eu tenho pavor de mosca em qualquer lugar. O pessoal que me conhece sabe que, minha nossa, onde tem uma mosca eu fico assim. Agora você imagina uma infestação de moscas. Mesmo assim, Ramsés, ele não liberta o povo. Então, ele pede para que Moisés ore. Moisés pede ao Senhor, passe. Ramsés continua endurecendo o coração. A quinta praga deu pestes nos animais, então os animais aí morrem. Tá em Êxodo 9, versículos do 2 ao 4, tá bom? A próxima praga que nós vamos falar, que seria aí a sexta praga, sarna e úlceras nos homens e nos animais. Está em Êxodo 9, do 8 ao 10. Estamos na sexta praga, gente. A sétima praga, chuva de pedras. Então, assim, nessa praga, quando vai acontecer, interessante que todas as vezes que elas acontecem, Moisés, ele fala para Ramsés, ele fala que o que iria acontecer e que se ficasse algum animal, então fora, ele seria morto. Mesmo assim, Ramsés, ele não liberta o povo judeu. A próxima praga é a praga número 8, infestação de gafanhotos. Então, capítulo 10, versículo 14, fala o seguinte: E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá.
Então, olha só. E aí, a nona praga, onde a gente vai parar por aqui, é a praga da escuridão. Está no versículo 9, na verdade no versículo 10, a gente já está no capítulo 10, versículos 20 a 23. Então vamos lá. 22 a 23, fala o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então, durante 3 dias houve essa escuridão, eles não podiam ver nada. Mesmo assim, Faraó, ele não liberta o povo judeu. E próxima semana, nós vamos estudar a última praga, e aí nós vamos entender um pouquinho mais o que é a Páscoa, por que foi necessário acontecer, então, essa 10ª praga, qual que é o simbolismo dela com relação a Jesus Cristo. Mas algo que eu gostaria de deixar para que vocês pudessem pensar. Muitas vezes nosso coração, sem a gente perceber, nosso coração ele vai se endurecendo para o Senhor, para as coisas da retidão, e nós precisamos nos atentar quando isso acontece, né? A gente precisa ver os sinais e a mão de Deus em todas as coisas. Então, fiquem por aí, tá bom? A próxima parte nós vamos aprender muito, tá bom, gente?